Olá, meus amigos. Nós estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. O tema dessa palavra de hoje vai ser sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é válido ou ele é inválido? Eu peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Pessoal que ensina a palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e acompanhe o que Deus ensina na sua palavra. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E na sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meu amigo, eu recomendo que você leia esse capítulo de Mateus, capítulo 3, porque ele vai deixar muito bem claro o que é que Deus ensina sobre este assunto. Percebe que aqui nesse capítulo Deus ele vai falar de dois batismos diferentes. Deus ele vai falar do batismo em água e no batismo com o Espírito Santo. Sendo que a Bíblia vai dizer que João, que batizava nas águas, ele vai dizer: Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Meu amigo, percebe que João, ele pregava o batismo nas águas, e o povo vinha ser batizado por ele. E o próprio Jesus foi batizado por João. Mas tem um negócio, tem uma coisa, que João ele pregava o batismo para o arrependimento. É para que o povo pudesse se arrepender e fazer confissão dos seus pecados. Irmã, o batismo nas águas, ele é bíblico? Sim, meu amigo, ele é bíblico. A Bíblia vai dizer que João batizava nas águas. A Bíblia vai dizer que Jesus foi batizado nas águas. E a Bíblia vai dizer que também os apóstolos batizavam. Então, o Filipe, ele batizou o eunuco. Quando o eunuco estava lendo o livro de Isaías, Filipe lhe expôs o caminho da justiça. Explicou que Jesus deveria sofrer. O eunuco se arrependeu dos seus pecados e foi batizado por Filipe. A Bíblia vai dizer que Cornélio era um homem justo, fiel e temente a Deus. Estava orando na hora sexta. Estava orando em jejum na hora sexta. E um anjo mandou que ele chamasse a Pedro para que lhe pregasse as palavras da vida eterna, que daria vida a ele e a sua casa. E veio Pedro, pregou a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro os batizou também nas águas. Paulo vai dizer que batizou a família de Estéfano. Mas tem um porém, meu amigo. Percebe que de todos os exemplos que eu citei, o próprio batismo de João, todos esses exemplos que são bíblicos, irmão, batismo nas águas é bíblico, é errado? Não é errado. A Bíblia fala do batismo nas águas. Agora, o errado
É o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Muitas pessoas sendo batizadas sem terem nunca na sua vida se arrependido dos seus pecados. A pessoa, ela nunca se prostrou diante de Deus se arrependendo verdadeiramente e vai lá para ser batizada porque quer ter cargo na igreja. Porque, não, eu acho bonito o coral, eu quero cantar no coral e tem que ser batizado. Mas nunca abriu a Bíblia para ler, nunca orou, nunca chorou se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados, nunca se humilhou diante de Deus, nunca clamou pelo Espírito Santo de Deus, nunca teve uma vida, nunca se arrependeu da fofoca, nunca se arrependeu da pornografia, nunca se arrependeu da mentira, nunca se arrependeu de ter adulterado, nunca se arrependeu de ser vaidoso, vaidosa nas redes sociais, de querer curtida, de postar foto com decote. Meu amigo, não adianta você querer ser batizado desta forma e dizer que por isso você está salvo. Meu amigo, eu recomendo que você saia dessas redes sociais, Instagram, Facebook, porque é tanta besteira, é tanta carnalidade, meu amigo. O WhatsApp é tanta carnalidade, quanta mentira. As pessoas querendo ser vaidosas, querendo ser melhor que o outro, postando futilidade o dia inteiro, não lê a Bíblia, mas fica o dia inteiro no Facebook postando futilidade. Não, eu copio e colo um versículo aqui. Meu amigo, a palavra de Deus ensina que a maioria dessas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Você não trabalha para Deus, mas copia e cola um versículo, acha que é o suficiente. Não, meu amigo, não é. A maioria dessas do Instagram, tudo muita futilidade, pura carnalidade. Mas a pessoa tá lá e achando que tá servindo a Deus, porque foi lá um dia e se batizou. Não, meu amigo. A palavra de Deus ensina que se você quer ser batizado, tem que ser com arrependimento dos seus pecados. Agora me diz, meu amigo, sendo que a Bíblia ensina que João pregava o batismo para o arrependimento, me diz como que a pessoa vai ser batizado sem arrependimento e sai dali e continua vivendo a mesma vida imunda. Meu amigo, você não foi batizado. Diante de Deus você não é considerado. Você não está salvo. Deus não se agradou da sua obra. Deus não se agrada das suas obras. Deus não recebeu a sua oração. Porque você não quis abandonar o seu pecado. Você não está com o coração disposto a se arrepender. João pregou batismo, sim, ele batizou as pessoas, mas percebe que ele vai dizer aqui no versículo 8 para as pessoas que ele batizava: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, meu amigo, não é você querer, não, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou continuar na fofoca, eu vou continuar na imoralidade, não quer ler a Bíblia, não quer ter compromisso com Deus, mas acha que vai na igreja salvo só por isso. Não, querido. Deus não se agrada das suas obras se você continua no pecado, se você nunca se arrependeu. Leia Isaías capítulo 1, meu amigo. Perceba que Deus ele vai dizer que, inclusive, Ele não ouve a sua oração quando você ergue as suas mãos com o coração ímpio, com o coração sujo, com as mãos sujas de pecado. Meu querido, você não tem temor de orar a Deus? Você não tem temor de levantar as mãos para orar a Deus? Pedindo bênção com seu coração imundo que nunca se arrependeu? Meu amigo, você não tem temor de cantar a sua música gospel que fala que Deus é santo, enquanto a sua vida está totalmente afastada do que Deus ensina? Você não sente temor? Você não sente medo, meu amigo? Você não se sente incomodado? É porque não há o temor do Espírito Santo no seu coração ainda. Para você alcançar esse temor, é preciso arrependimento dos seus pecados. É preciso você se esforçar lendo a Bíblia, você se esforçar praticando a palavra. Você se esforçar, meu amigo, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas, andando em uma vida santa, procurando levar a palavra de Deus para quem você puder. Faça cultos em sua casa. Quando eu falo culto, meu amigo, é você ler a Bíblia, é você pregar a palavra. É você orar de forma santa, se humilhando
se humilhando, se arrependendo dos seus pecados. Você quer cantar louvor? Você cante, mas cante dentro da palavra, sabendo que se você não viver em santidade, meu amigo, você vai estar enganando a si mesmo. Você vai estar enganando a si mesmo. Como nessa semana nós colocamos aqui uma palavra sobre ouvir louvores sem discernimento te matará. Meu amigo, o perigo de ouvir louvores sem discernimento. Você ouve porque acha bonito, mas não atenta na letra, não reflete. Porque além de você estar vivendo no pecado, você vai cantar um louvor e aquilo ainda não é bíblico, não está dentro da palavra, é contra o que Deus ensina na palavra. Então tome muito cuidado, meu amigo. Você vai cantar louvor, canta. Mas antes de você cantar, pensa. Será que eu estou andando conforme a vontade de Deus? Será que eu tenho crédito para com Deus para falar que Ele é santo, para falar que Ele é justo? Deus, Ele merece ser louvado com esses atributos o tempo todo, verdadeiramente, independente do que corra, do que aconteça, porque Ele é digno. Mas tem um negócio, meu amigo, se a sua vida está na imundícia, a Bíblia ensina que Deus não vai receber. Leia Isaías capítulo 1, meu amigo. Deus, ele vai mandar você, antes de você levantar suas mãos sujas para orar, para adorar, você vai ter que se limpar do seu pecado, se lavar da sua imundícia por dentro. Se arrepender, meu amigo, chora diante de Deus. Quantas vezes você clama a Deus para Ele te limpar da sua imundícia, te limpar do seu pecado? Tem gente que nunca abriu a Bíblia para ler de forma santa. Acredita no que o pastor no que diz. Ah, não, porque meu pastor é homem de Deus, ele prega a palavra. Não, meu amigo. Ele prega a palavra, mas o seu dever é você saber discernir se o que está sendo dito é bíblico ou não. Tá aí confiando no homem e é cego diante de Deus. Ah, não, meu pastor prega a palavra. Aí não lê a Bíblia, não ora, não busca discernimento. Aí tem gente que fica 30, 40 anos enganado, porque nunca quis abrir a Bíblia para ler, porque confiou no homem. Confiou no homem. Aí quando vai ler a Bíblia, aí as escamas saem dos olhos. Quando vai se arrepender dos seus pecados, João, porque não adianta só você ler a Bíblia se você não se arrepender dos seus pecados. Ler a Bíblia de forma morna, de forma cega, sem buscar discernimento, ler por ler. Não, meu amigo. É ler clamando pelo Espírito Santo para ele abrir seu entendimento, para você entender o que Deus ensina, saber o que Deus manda. É como Deus vai falar nessa palavra sobre o verdadeiro batismo. É um batismo de arrependimento no rio Jordão. Jesus foi batizado, mas é um símbolo do arrependimento, meu amigo. O que você está fazendo? Se você nunca se arrependeu dos seus pecados, sendo batizado, tem que se arrepender. Como diz essa palavra, produzir de fruto digno de arrependimento. Agora você vai lá, é batizado, mas não produz fruto. Não produz fruto digno de arrependimento. Meu amigo, do que adianta? Sua alma continua indo para o inferno. Agora, se você se arrepende verdadeiramente, é válido. Mas se arrependa, o que vale diante de Deus, meu amigo. O principal do Evangelho, o principal ponto do Evangelho, se você ler Marcos capítulo 1, ler Mateus 3, leia os Evangelhos. O ponto principal, você vai ver que Deus está sempre dizendo: arrependam-se, convertei-vos. A Bíblia inteira. Santificai-vos, arrependei-vos, produzir fruto. Abandone os vossos maus caminhos, voltai a mim. Necessário vos é nascer de novo, ser de novas criaturas, abandonar as velhas práticas. Abandonar as obras da carne, esse é o centro. Qualquer coisa que você faz e não se arrepende verdadeiramente dos seus pecados não é válido. Sua religiosidade, Deus não vai se agradar. Então, antes de você pensar em ser batizado, se arrependa. Em se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Leia a Bíblia, meu amigo. Pega a sua Bíblia para ler. Ah, não, mas eu confio no fulano X, no fulano Y. Não, meu amigo. Não, você tem que viver uma vida em orações, lendo a palavra de Deus. Não é errado você ouvir pregação,
Mas se você ouve com discernimento, olha na Bíblia se está compatível com o que Deus ensina, tenha o discernimento para você saber se o que está sendo ensinado. Agora tem pessoa que acha assim, ah não, isso daqui veio de Deus, né? Ouve uma palavra que não confronta o seu pecado, uma palavra que deixa a pessoa confortável. É a famosa pregação morna, né? Se você entrar no seu chuveiro e a água estiver fria, você não consegue tomar banho. Agora, se a água estiver muito quente, você também não consegue tomar banho, você não consegue nem encostar na água. Agora, se você colocar o seu chuveiro na água morna, você fica ali horas. Agora, meu querido, a pregação morna é da mesma forma. A pessoa fica horas ouvindo, sem sentir nada. A palavra de Deus ensina que a pregação do verdadeiro evangelho, ela vai te causar arrependimento, choro, verdadeira humilhação diante de Deus, ou ela vai endurecer o seu coração. Se você endurecer seu coração, ela vai te trazer morte. Se você endurece seu coração, a palavra de Deus, ela quer quebrantar o seu coração. Mas se você endurece, ela te traz morte. Então perceba que a verdadeira evangelho não é para você ficar, não vai te trazer uma sensação de você ouvir horas e horas sem ser confrontado pelo seu pecado. Você vai ser confrontado, vai te trazer algum ensinamento, alguma edificação. Agora tem gente que só porque ouve uma palavra de bênção, uma palavra que é boa aos seus olhos, né, que vai trazer, não vai confrontar nada, aí fala, não, isso daqui é de Deus. Mas não, meu amigo, o que é de Deus é aquilo que é ensinado pelo Espírito Santo, aquilo que está na palavra. E se o que foi ensinado não estiver de forma explícita, for o mistério da palavra de Deus, você vai ter que buscar o Espírito Santo para você saber, buscar o discernimento, orar a Deus para saber se provém ou não provém de Deus, para você entender. Porque há muitos mistérios na palavra de Deus, ainda temos isso, tem muitos mistérios na palavra de Deus. Muitos mistérios desvendados por aqueles que têm o Espírito Santo, mas são mistérios que quando você ouvir, meu amigo, não é para você, não vão fazer você ficar conformado do seu pecado, não, meu amigo. São mistérios que vão te dar sede de buscar mais a Deus, de se humilhar mais, de clamar mais, de buscar conhecimento, de ser mais santo, de ser mais puro, vão te levar a purificar a sua vida, a sua alma, o seu coração de todo pecado. Se purificar, meu amigo, cada dia mais. É para isso que serve a pregação do Evangelho, é uma espada de dois fios que separa entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e separa tudo que provém e o que não provém de Deus. Meu amigo, temos que ter, você tem que buscar o discernimento, arrepender-se, andar em obediência, porque é isso que Deus pede na sua palavra. Você está dentro, se você está dentro de uma igreja, meu amigo, irmã, é errado ir na igreja? Depende. Você está obedecendo a palavra de Deus? Você está ali sentado ouvindo a palavra de Deus, dando glória a Deus, sem ler a Bíblia, sem ajudar o seu próximo, sem orar, sem pregar o verdadeiro evangelho? Se você vai para uma igreja e obedece a Deus, meu amigo, você está dentro da vontade de Deus, mas tem que estar em obediência em tudo que você fizer. Não é errado, mas você tem que obedecer a Deus. É como a questão no batismo. Tem que ter o arrependimento, meu amigo. O centro do evangelho é o arrependimento. É o arrependimento. Porque tem muitos que não querem se arrepender. Querem andar conforme o seu próprio caminho. Querem andar conforme aquilo que acham que é certo. E certamente no final serão destruídos por Deus, conforme ensina que Deus ele vai consumir a palha com fogo que nunca essa palha são palha, porque não produz o fruto diante de Deus. Não produz o fruto. Tem gente que abre a igreja em tempos de crise, você pode ver, né? Começa a abrir igreja, por quê? São mentirosos, meu amigo. A maioria não abriu porque o Espírito Santo direcionou para pregar a palavra verdadeira e fiel para aqueles que estão sedentos. Tem gente que abre igreja para poder receber o dízimo, o dinheiro das pessoas, mas não é com a intenção de levar o evangelho para quem está sedento, porque quantas almas, meu amigo, estão sedentas da verdade? Imagina se cada pastor desses pregasse o verdadeiro evangelho nessas igrejas. Meu amigo, quantas pessoas não teriam se arrependido, conforme ensina lá em Jeremias capítulo 23, se pregassem a minha palavra?
trariam muitos ao arrependimento, mas o povo também não quer buscar Deus, mas quer abrir a igreja para ter o dinheiro, meu amigo. O dízimo, ele deve servir para você ajudar o necessitado. A igreja que receber o dízimo, a função deveria ajudar aquele que está precisando. Não é errado ajudar aquele que está precisando. Comprar bíblias para aqueles que não têm. Meu amigo, quantos lugares você conhece que doam bíblias para quem não tem condições de comprar uma? Que doam alimentos, doam para quem está em necessidade. Então, para isso que deve servir diante de Deus. Você tem que estar dentro da vontade de Deus, meu amigo. Não adianta você querer fugir por outro caminho. Todos esses que andam sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a palavra de Deus, certamente, sem se arrepender, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, certamente não estarão dentro daquilo que Deus ordena. Então, essa foi a palavra que nós trouxemos no dia de hoje. Peço que você compartilhe essa palavra, se ela falou com você, e entenda o objetivo central. É errado o batismo? Não é errado, meu amigo. Se você se arrepende dos seus pecados, se o seu desejo no seu coração é você obedecer a Deus, é você andar dentro da vontade de Deus, se você leu a Bíblia e viu que Deus não se agrada das obras da carne, você quer abandonar, você quer ter os frutos do Espírito, você quer ler a Bíblia, você quer andar longe da fofoca, da mentira, da arrogância, da ganância, se você está disposto a produzir fruto de arrependimento, pregar a palavra, não é errado. Agora, se você não se arrependeu, é bom que você repense a sua vida antes de você querer tocar naquilo que não lhe convém. Então, essa é a palavra de Deus para hoje. Peço que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós temos colocado algumas pregações no canal. Vamos colocar aquilo que for para edificar a fé de cada um, porque as almas estão sedentas da verdade. Então, se você ouviu essa palavra, coloque essa palavra em outros canais, espalhe se ela falou com você, se Deus tocou no seu coração de você fazer isso. Se você acha que vai edificar espiritualmente a vida de outros. Então, é isso que nós queremos dizer. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.